Deixa eu começar a gravar aqui. Gravando, vamos lá, senão a gente não consegue terminar o nosso conteúdo. Bom, pessoal, eu comentei com vocês nas nossas últimas aulas como é que os seres humanos provavelmente chegaram até a América, né? Que existiram algumas teorias para isso, né? E aí, algumas teorias diziam que o homem podia ter chegado pela América através do congelamento do Estreito de Bering. Outro dizia que os primeiros homens que chegaram à América poderiam ter chegado aqui no nosso continente muito antes do congelamento do Estreito de Bering, graças a algumas evidências, inclusive aqui no Brasil. Outros disseram que os homens teriam navegado de ilha em ilha da Ásia até chegar aqui à América, né? E que são teorias que podem aí ser contestadas por cada um de nós com base nas evidências que a gente vai encontrando. Mas que as duas teorias mais aceitas são a teoria Clovis, que é aquela do congelamento do Estreito de Bering, e a teoria pré-Clovis, que os seres humanos teriam chegado antes do congelamento do Estreito de Bering aqui à América. Beleza? Então vamos lá. Já sabemos como é que o homem, provavelmente, as teorias mais aceitas sobre a chegada do homem à América. E no nosso país, o Brasil, como é que esses primeiros homens chegaram aqui? E aí eu quero compartilhar com vocês um documento, tá? Esse documento aqui no PowerPoint vai ficar gravadinho aqui para vocês assistirem. Todo mundo está conseguindo ver o que está acontecendo na tela? Perfeito. Então é o seguinte, a gente vai falar dos diferentes povos que habitaram o nosso país, tá? Quando o homem chegou à América e foi ocupando todo o continente, inclusive o nosso país. Bom, queria falar com vocês de um lugarzinho chamado de Serra da Capivara, Parque Nacional da Serra da Capivara. É essa manchinha verde aqui que fica dentro do estado do Piauí, certo? Tudo bem? Essa Serra da Capivara é o principal sítio arqueológico que o Brasil tem. O que é um sítio arqueológico? É um local que vai ter fóssil, vai ter ferramentas, vestígios de nossos antepassados, tá? Que eles deixaram para trás. Alguns povos, inclusive, que foram extintos, certo? Bia, No você só tá Brasil. explicando ou tem alguma página? Não, só estou explicando, tá? Tudo que eu estou explicando aqui na tela tem na apostila. Estou colocando só algumas imagens a mais, beleza? Então vamos lá. Então, essa areazinha verde aqui é a principal área no Brasil que nós encontramos os vestígios dos nossos antepassados, os primeiros habitantes do Brasil. Então, aqui a gente encontra mais de 1000 representações de povos que habitaram o nosso continente, tá? O nosso país propriamente dito. Beleza? Esse local, então, fica lá no Piauí, chamado de Parque Nacional da Serra da Capivara. Um lugar feio, olha para vocês verem. Acho que ninguém gostaria de visitar, né? Um lugarzinho esquisito, olha para vocês verem aí as imagens, né? Passar mais uma, olha, lugar bobo no Brasil, né? Não dá nem vontade de conhecer, não é mesmo? Bom, esse lugar, quando a gente observa ele assim, ao redor dele é bem diferente, tá? Ao redor dele tem essa feição aqui, ó, essa aparência hoje. Essa região, esse tipo de vegetação que está ao redor do Parque Nacional da Serra da Capivara se chama caatinga. A principal característica é essa vegetação tá assim, ó, ela não tá morta não, tá? Ela tem essa aparência ressecada porque nesse local quase não chove, chove muito pouco. Então as árvores, elas são assim justamente para que a população, né, dessas árvores consigam sobreviver a essa falta de água. Então, eles estão perdendo as suas folhas exatamente para conseguir sobreviver à falta de água, beleza? Só que essa vegetação que tem essa aparência hoje, no passado era muito diferente. Então, cerca de 12 mil anos atrás, essa vegetação era mais ou menos assim, bem diferente. Bastante úmida, com floresta bem desenvolvida. Não é bem diferente uma vegetação da outra? Bem diferente, né? Então, cerca de 12 mil anos atrás, essa região da Serra da Capivara tinha mais ou menos essa aparência, com a vegetação bem desenvolvida assim, e abrigava alguns animais gigantescos,
Tá vendo esse buraco que tá esse homem aí, esticando os braços para cima? Era um buraco de um tatu, uma cova feita por um tatu. Olha só. Imagina o tamanho do tatu para ter feito isso daí. Um tatu que já está extinto. Claro, tatu gigante. Se a gente fosse comparar um homem hoje adulto, olha o tamanho que seria o tatu. Você consegue imaginar um tatu desse tamanho? Não, né? Gigantesco. Acho que seria. Eu, principalmente, eu, Bia, sairia correndo se eu visse um tatu desse. Rezaria para ele não correr mais que eu, né? Não sei se ele me atacaria ou não, mas gigantesco. Olha só, se esse homem tem, por exemplo, sei lá, 100 quilos, olha o tamanho desse tatu, ou o peso dele, mais de 200 quilos. Meu Deus. Né? Então, além de tatu gigantesco, a região da Serra da Capivara também abrigava um animal que também foi extinto, uma preguiça gigante. Olha o tamanho da preguiça perto desse homem, gigantesco. Né? Esses animais, claro, foram extintos, a paisagem se modificou muito de 12 mil anos para cá. Né? E abrigou um povo que teve características bem interessantes. Tá? E aí, a gente vai ver que dentro do nosso país, dois tipos de povos povoaram o Brasil. Um que habitou a região da Serra da Capivara, né, essa região aqui, ele tinha uma aparência mongoloide, ou seja, ela tinha uma aparência de um pessoal que saiu lá da Ásia, que aparentemente tinha os olhos mais puxados, a pele um pouco mais clara, cabelos pretos mais escorridos. Tá? No primeiro momento, cerca de 12 mil anos atrás, em que esse grupo viveu, eles viviam da caça de algumas sementes, de alguns tubérculos, coletavam esse tipo de material, caçavam animais pequenos e não animais grandes, como o tatu gigante, a preguiça que a gente viu, certo? E aí, ao longo do tempo, eles começaram a praticar a agricultura e a domesticação de animais, certo? Então, eles não precisavam mais ser nômades. Lá 12 mil anos atrás, eles ficavam circulando por toda essa área aqui, em busca de alimento, certo? Só que quando eles passam a domesticar os animais e a praticar a agricultura, eles passam a ser sedentários, deixam de ser nômades. Tudo bem? Certo? Fala, Miguel. Miguel levantou a mão? Oi? Tá levantando sem querer. Você perdeu? Não. Posso continuar, então? Sim. Beleza. Então, 12 mil anos atrás, eles eram nômades, certo? Depois de um certo tempo, até cerca de 3 mil anos atrás, esse povo passou a ser sedentário, porque eles domesticaram os animais e começaram a praticar a agricultura. Só que, aonde eles fixavam suas moradias, não tinha uma grande quantidade de pessoas morando, certo? Então, aonde eles moraram, tinham 10, 11, no máximo 12 casas, certo? Esses locais eram chamados de vilas ou de comunidades. E aí, muitos deles também abrigavam-se em locais que a gente conhece como cavernas. E nessas cavernas, eles passavam a registrar, ou na casca de árvore, ou na parede das cavernas, tudo aquilo que eles praticavam no seu dia a dia. Então, por exemplo, olha aqui embaixo. Aqui embaixo, aparentemente, duas crianças brincando. Olha aqui, o que esse homem provavelmente está fazendo? Caçando. Esses outros aqui também. Se a gente conseguir as outras imagens, olha essas pinturas rupestres, né? Mostra aqui alguns animais. Tá vendo essas ciscas aqui? Provavelmente pode ser o número de animais que eles conseguiram caçar, beleza? E assim por diante. E aí, esse grupo, eles eram muito organizados. Os homens, geralmente, saíam para caça. As mulheres e as crianças ficavam cuidando da alimentação, principalmente daquela alimentação que era cultivada, que era plantada. Então, nas paredes das cavernas, nas pedras, eles registravam essas pinturas aqui, chamadas de pinturas rupestres, tá? Já tinham visto aí? Alguém já tinha visto esse tipo de pintura? Algumas eram bem elaboradas, né? Como aqui dá pra gente ver esses animais, alguns bisontes, alguns tipos de animais, feitos de materiais mais diversos, tá, turma? Então, eles podiam pegar pedaços de pedra e ir macetando para soltar um pigmento para poder pintar.
Eles pegavam, por exemplo, sementes de alguns frutos ou de raízes, ou macetavam folhas de árvores para extrair o pigmento e acabavam fazendo esses desenhos nas paredes, tá? Utilizavam o próprio dedo, galhos, até mesmo espinhos para fazer essas ilustrações. Essas ilustrações registravam desde uma caça, contava-se os dias, contava-se o número de animais caçados, quando uma criança nascia, por exemplo, poderia ter sido registrado numa pintura, uma divindade que eles acreditavam poderia ser registrada também. Então, as pinturas rupestres, elas poderiam ser as mais diversas possíveis. Tudo bem? A gente pode ver esses exemplos aqui. Essas todas as imagens, com exceção dessa aqui, ó, essa aqui é a única que não é do Brasil. O resto das outras que eu mostrei para vocês são todas pinturas rupestres feitas lá na Serra da Capivara, que a gente viu aquelas imagens maravilhosas antes. Tudo bem? Lembra que eu falei que esse povo que habitava a Serra da Capivara tinha uma aparência mongoloide, ou seja, que vieram lá da região da Mongólia, do ladinho da China, que tinha os olhinhos mais puxados, cabelos mais lisos e preto, né? Então, esses indivíduos, eles produziam suas ferramentas de pedra, tá? Só que as pedras que existiam ali na região da Serra da Capivara eram rochas não tão fortes. Então, essas ferramentas, elas logo estragavam. E aí, esse grupo da Serra da Capivara sempre migrava para outros locais em busca de um tipo de pedra chamada de sílex, certo? Essa rocha de sílex, ela era mais resistente, então eles migravam de vários locais para conseguir encontrar essa rocha. E aí, estudando os sítios arqueológicos de outros lugares, como na Bahia, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte, percebeu-se que esse grupo mongolóide, o primeiro grupo a chegar no Brasil, não ficou restrito a fixar essas vilas somente na Serra da Capivara, tá bom? Eles também fixaram por alguns períodos as suas moradias na Bahia, no Pernambuco e também no Rio Grande do Norte. Mas lá na Serra da Capivara, no Piauí, foi o local em que nós mais podemos encontrar os sítios arqueológicos. Beleza? Só que foram apenas os mongoloides que habitaram a América, no caso o Brasil, lá atrás, cerca de 12 mil anos atrás? Não, não, não. Não. Tá? Então, o que a gente pode perceber? Tem um local pertinho de Belo Horizonte chamado de Lagoa Santa. Nesse local, alguns arqueólogos encontraram esse fóssil aqui, ó, junto com vários outros vestígios, certo? Como ferramentas feitos de pedra, feitos de argila, tá? E o que se percebeu? Que esses povos habitaram aqui a região de Belo Horizonte, onde é a Lagoa Santa, mais ou menos 12 a 13 mil anos antes de Cristo, tá? E aí foi encontrado esse fóssil que tem mais ou menos 11.500 anos antes de Cristo de idade, certo? E aí, através da análise do DNA desse fóssil aqui, se percebeu que era um fóssil de um indivíduo do sexo feminino e foi batizado de Luzia, certo? Estudando o fóssil desses indivíduos, né, principalmente desse crânio encontrado, que foi o mais perfeito encontrado lá na região de Lagoa Santa, percebeu-se que os traços, a aparência desses indivíduos que povoavam ali a região de Belo Horizonte era bem diferente do que da população que habitava lá o Piauí. Então, olha só a aparência que essa mulher tinha, mais ou menos. Será que ela tinha os olhinhos puxados, cabelos lisinhos, como, por exemplo, a nossa amiga Fabiana, os olhinhos mais puxados? Não, né? Bem diferente. Ela parece muito mais comigo, Bia, né? Então, ela tem uma aparência mais negroide, que a gente fala. Então, que ela teria vindo lá da África. Eu vou pedir para parar de desenhar, como na outra aula, por favor. Tá bom? E então, a aparência dos habitantes Bia, da região... Oi. dá pra, tipo, cancelar para as pessoas desenharem. A Mas Lenise cancelou. eu preciso que todo mundo tenha consciência de que não pode fazer isso, né, turma? Quem que está fazendo isso? Eu peço para que pare.
Quem que está fazendo isso? Pode parar, fazendo por favor? Sim ou não? Vão parar? Porque se ficar desse jeito vai ficar complicado, não vai? Espero para que... Quem que desenhou aí, faz favor de apagar. Apaga aí quem tá desenhando e eu Eu acho estou esperando apagar. Porque senão vai ficar complicado. Olha só, a tela vai ficar toda assim rabiscada. Difícil, né? Obrigada. Fica ruim a imagem. Tudo bem? Voltou agora? Sim. Então vamos lá, ó. Então, nós temos dois povos que habitaram o Brasil. Um grupo mongoloide, com aparência de olhos mais puxados, lembra mais os asiáticos, e esse grupo da Luzia, né? Que tinha uma aparência mais negroide, uma população que teria vindo lá da região da África e povoado aqui a região de Belo Horizonte, no Brasil, certo? Diferente do primeiro povo que habitou o Piauí lá na Serra da Capivara, o grupo da Luzia sempre foi nômade, certo? Então, eles nunca foram grupos que se fixaram em um lugar só. Eles eram nômades. O que não quer dizer que todo dia eles estavam mudando de um lugar para o outro. Hoje eles ficavam aqui enquanto tinham as condições de... Pessoal, o que eu acabei de dizer? Parar de desenhar. Para de desenhar, Pia. Ó, pessoal, eu vou ter que tirar nota de várias pessoas se continuar assim. Eu vou ter que tirar nota dos colegas? Não, né? Não. Ó, estamos na página 43, 44 agora. Eu espero que a gente não tenha mais problema com o compartilhamento aí. Ok? Vamos lá voltar. E aí, então, pessoal, esse grupo da Luzia era um grupo nômade e que esse grupo, ele não era um grupo muito grande. Então, eles tinham no máximo 20, 25 pessoas por grupo, tá? Então, eles ficavam num certo período, num certo local, enquanto nesse local tinha as condições necessárias para ele sobreviver, ele permanecia ali. Agora, quando esse local ele não tinha condições mais para a população sobreviver, conseguir alimento, água e tudo mais, eles migravam para outro ambiente, certinho? E aí o que a gente percebe? Que esse grupo, ele vai acabar sendo bastante interessante, porque ele vivia também da caça, vivia da coleta e mais que isso, né? Quando uma pessoa morria do seu grupo, eles realizavam uma cerimônia de enterro, tá? Para começar, como que era feita essa cerimônia de enterro? As pessoas que seriam enterradas, elas seriam enterradas nessa posição aqui, ó, posição fetal. Então, você coloca os braços colados no peito e os ombros bem próximos ao peito também, posição fetal. Na página 44 da apostila de vocês, vocês encontram uma imagem que está numa qualidade até um pouquinho melhor. Algumas pessoas, quando eram enterradas, elas eram enterradas com alguns enfeites. Mas, Bia, onde é que flores. tá esse crânio da Luzia? Hoje ela não está mais aqui, ela foi levada para Liverpool, lá na Inglaterra. Certo? Então, vamos lá. Então, esses enterros, algumas pessoas, só um minutinho, elas eram enterradas em posição fetal, alguns eram enterrados com enfeites, outros eram enterrados, por exemplo, com ferramentas que a pessoa muito utilizava. Algumas pessoas eram enterradas, inclusive, com alguns tipos de sementes que eram aromáticas, né? Tudo para tornar a passagem daquela pessoa, quando morria, menos sofredora para aquele que perdeu seu ente querido, certo? E alguns desses grupos, né, da civilização de Luzia, depois de um tempo que a população morria, que o seu ente querido morria, acontecia o seguinte: eles desenterravam o corpo daquela pessoa, que aí a parte das carnes, né, a parte biológica, ela já tinha se decomposto,
e ficava só ossada. Eles desenterravam e pintavam de branco toda a ossada daquele ente querido. Fazia seu novo ritual e enterrava os seus entes queridos novamente, certo? Então, o que a gente pode ver, pessoal? Que esses grupos, né, eles tinham características diferentes. O primeiro que eu falei com vocês, eles eram nômades, não foi isso? E se tornaram sedentários, viviam em vilas de 10 a 15 moradias, enquanto que o grupo da Luzia, eles sempre foram nômades, certo? Olha só, por favor. Aqui eu tenho algumas imagens, ó, coloquei aqui. Então, aqui está o crânio da Luzia, certo? Aqui foi um molde feito de gesso a partir do crânio da Luzia. Por computação gráfica, chegou-se a um molde, né? Para ver como que foi feito, como que era a aparência da Luzia. Como alguém perguntou aí, não sei se foi o Felipe, que foi, não reconheci a voz, esse fóssil não está mais aqui no Brasil. Ele foi porque o Brasil, nos anos 70, que foi descoberto, não tinha tecnologia suficiente para fazer o estudo do DNA, não tinha tecnologia suficiente para fazer o mapeamento da aparência de Luzia. Então, por isso foi mandado lá para Liverpool, na Inglaterra, para que pudesse ser feita um reconhecimento do seu rosto. Tá? Então, hoje, a gente sabe que a população que habitava a região de Belo Horizonte tinha essa aparência aproximada da de Luzia, certo? Eu vou desativar o som de todos, acho que a Ana quer perguntar alguma coisa. Pois não, Ana, Lia? Como eles sabiam como ela era certinho? Como eles fizeram isso para saber como ela A era? primeira coisa é analisar o crânio, tá? Analisar o crânio. Dependendo do local de origem de um indivíduo, o formato do crânio vai ser diferente, certo? Tudo bem? Primeira coisa, então, foi essa. A segunda coisa foi analisar a estrutura por computação gráfica. Então, eles começaram a reconstituir junto com fios de cabelo que foram encontrados e a aparência desse crânio para reconstituir como seria a aparência dela, a fisionomia dela. Enquanto que, se eu fosse comparar a fisionomia da Luzia com a fisionomia dos mongoloides que habitavam o Piauí, são bem diferentes. Aqui no caso da Luzia, aparência negroide. Enquanto que lá no Piauí, aparência mais mongoloide. Certo? Lembra lá do asiático, dos olhinhos puxados. Certo. Certo? Certo. Mais alguém com alguma dúvida? Não. Preciso que vocês falem comigo. Ó, vocês podem agora habilitar o som de vocês, caso queiram perguntar. Felipe. Alguém? Não? Então, olha, pessoal. Não há dúvida? Ótimo. Então, a nossa aula de hoje considerou basicamente isso. Eu queria que vocês todos abrissem a apostila à página 44. Certo? A página 44. A página 44 tem um exercício e essa lista vai continuar até a página 45. Beleza? Estes exercícios, eles são relacionados ao povo de Luzia e ao povo mongoloide lá da Serra da Capivara, certo? Vocês não podem se esquecer na hora de resolver o exercício por que a Serra da Capivara é importante? O que a Serra da Capivara ela oferecia? Como que era no passado a Serra da Capivara? O que a Serra da Capivara tem para a gente hoje? O que é uma pintura rupestre? O que tinha nessas pinturas rupestres, certo? A diferença dos povos que habitavam lá, a região da Serra da Capivara e a região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Se esses povos tinham modo de viver igual, se a aparência era igual, se não, e assim por diante. Beleza? Ok? Pessoal, então vocês vão fazer essa atividade aqui para mim. Okay? Isso é para casa? Isso vai ficar para casa. Eu vou fazer a correção com vocês na próxima aula. E a página 41? Não. O que eu pedi agora? 44 e 45. 45. Certo? Vou colocar lá no site do SAS Conecta, junto com o link da aula. A nossa próxima aula será no dia 14, amanhã. Certo? Espera aí, calma aí. Posso falar?
Então, ó, a nossa próxima aula é amanhã às 8 horas, a nossa primeira aula. Então, vocês vão fazer essas 2 páginas para amanhã. Amanhã a gente faz a correção e depois a gente segue o nosso conteúdo. Beleza? Vou colocar lá no site do SAS Conecta o link da aula salvo no YouTube e também anotado certinho cada página que tem que ser feita. Beleza? Fala a página que é o dever. De Página 44 e 45. Entenderam? Então, anota aí na sua agenda o que você tem que fazer. A nossa aula próxima é amanhã, tá? Às 8 horas. E, claro, não vou pedir para vocês me entregarem os exercícios, né? Porque não tem como. Mas a gente vai fazer a correção. E é importante que vocês façam para saber se surgiram dúvidas ou não. Tudo que eu falei tem na apostila de vocês. Beleza? Tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou propor na aula de amanhã uma atividade diferenciada para vocês tentarem fazer em casa sobre isso que a gente viu na aula de hoje. Eu quero que todo mundo na próxima aula exponha a atividade para mim, mas eu vou falar só amanhã. Beleza? Dúvida por enquanto? Não. Não? Então, ó, repassando. Qual que é o principal sítio arqueológico do Brasil? Qual é o nome dele? Serra da Capivara. Serra da Capivara. Qual é o estado que a Serra da Capivara fica? Piauí. Piauí. Perfeito. Quantos tipos de povos habitaram o Brasil? 2. 2 povos. Na Serra da Capivara e em Lagoa? Lagoa Santa. Na Serra da Capivara fica em que estado? Piauí. Lagoa Santa fica em qual estado? Minas Gerais. Como que é o nome do povo que habitava lá a região da Serra da Capivara? Mongoloide. Mongoloide. Como que era a aparência do povo que habitava a Lagoa Santa? Negroide. Qual que foi o nome do fóssil que serviu para a gente ver essa diferença? Forte de Luzia. Luzia, perfeito. Olha lá, qual dos 2 povos que era nômade? O da Serra da Capivara ou da Lagoa Da Luzia. Luzia, de Lagoa Santa, né? Qual dos povos que viviam em vilas? O povo lá da Serra da Capivara ou de Lagoa Santa? Lagoa Santa. Capivara. Serra da Capivara, que vivia em vilas, moradia fixa, sedentário. Ok? Tudo bem? Qual dos povos que enterrava e depois desenterrava os seus entes que foram mortos? Da Luzia. Lá de Lagoa Santa. Certo? Qual desses 2 povos realizou muitas pinturas rupestres? Da Serra da Capivara. Da Serra da Capivara, os mongoloides. Perfeito. Pessoal, fala se sim ou não para mim. As pinturas rupestres eram feitas apenas nas paredes das cavernas? Não. Né? A gente vê que... Agora deu uma melhoradinha. A gente vê que esses povos, né, eles pintavam em vários locais, não era só na parede de caverna, né? Era em pedras, casca de árvore. Fala para mim, era só com sementes de frutos que eram feitos os pigmentos para pintar as paredes das cavernas? Não. Né? Fala para mim, era feito somente com os dedos as pinturas? Não. Não, era utilizado pedaços de madeira, era utilizado ossos, o próprio dedo, né? Para ser feita essa pintura. Tudo bem? Miguel, eu vou desativar o seu microfone que está dando interferência aqui. O microfone tá bem bom para nós. Certo? Vamos lá. Qual grupo vivia em quantidade de no máximo 25 pessoas? Da Luzia. Da Luzia. Por que vivia no máximo em 25 pessoas? Porque não tinha moradia fixa.
Porque senão, pessoal, se tivesse muita gente, não ia conseguir juntar alimentos para todos, certo? Não conseguia ter mais que 25 habitantes, tá? Então, quando o grupo ficava muito grande, eles se dividiam, tá? Em grupos menores. Beleza? Tudo bem? Perfeito, turma. Então, a gente fez agora uma recapitalização. Faltam aí 5 minutinhos para essa aula acabar. Faço essa primeira parte do capítulo, né? Essa segunda parte, na verdade, essa segunda aula. Beleza? Então, eu vou encerrar a reunião aqui. Qual página, Sim. quais páginas são a tarefa mesmo? 44, 44, 45. 44 e 45 para quando? Amanhã. Amanhã. Da aula. Perfeito. Todos façam. Se houver dúvidas, vocês podem me chamar lá no nosso WhatsApp, no grupo ou no privado. Tá. Até prefiro no privado, que senão o pessoal fica perdido. Tudo bem? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Meninos, por favor, deixe aquele grupo do sexto ano somente para dúvidas. Se vocês quiserem conversar, trocar figurinhas, emojis e tudo mais, vai para o privado. Parece que eles montaram até um outro grupo para isso. Não é mesmo? E outro. Gente, tem um grupo base que eu vou mandar o link de novo. Quem quiser Isso. entrar é pra isso. Muito bom. Porque senão a gente mistura as coisas, aí fica todo mundo perdido. Tudo bem? Espero que vocês tenham participado da aula, entendido tudo. Se na hora de estudar tiver dúvida, me chama lá no privado. Tá bom? Então tá. Tchau, gente. Beijinhos, viu? Até amanhã. Fiquem com Deus.